Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do Professor Alan Vinícius, podcast focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o Prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes, episódio de número 246. E aqui já vai o spoiler. Qual é a temática do episódio de hoje? Pare de estar com pessoas tóxicas. Pare de uma vez por todas de ter ao seu redor pessoas tóxicas. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, que certamente você já está curioso, já está curioso ou já está vibrando para entender, porque talvez você esteja rodeado de pessoas desta natureza. É fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan Vinícius, não deixa para fazer depois. Lembre-se que a forma que você faz uma coisa, você faz todas. Então, é como o Jerônimo traz, isso é maravilhoso. Então, se você procrastina nessa pequena atuação, você vai procrastinar também em outras. Então, nesse momento, clica no botão especificamente de seguir, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, vamos que vamos. Podcast especialíssimo. Pare de estar com pessoas tóxicas. Ouvindo o podcast do Joel J, ele fez a citação de uma pesquisa que eu achei bem interessante. E essa pesquisa, ela falava na reunião de outras pesquisas espalhadas por diversos países do mundo, pesquisando o comportamento de pessoas tóxicas e a influência dessas pessoas no ambiente que elas atuam. Essa pesquisa, como ela envolveu vários países, ela acabou reunindo mais de 300 mil pessoas. Para ser mais específico, 309 mil. Olha que bacana. E essa pesquisa, ela trouxe um cenário de que pessoas tóxicas, elas representam, e aí eu estou citando, né, um podcast que é de bastante credibilidade, que é o do Joel, e se falava que seria o equivalente a você fumar 15 cigarros por dia. Imagina, gente. Você está com pessoas tóxicas no mesmo ambiente. Segundo essa pesquisa, seria o equivalente a você fumar 15 cigarros por dia. E por que eu estou te falando isso? Porque você já notou que algumas pessoas apenas sugam a sua energia? Certamente, ao eu te falar isso, você lembrou de alguém. Certamente você lembrou de uma pessoa que tem características que, quando lhe vê, ela faz questão, desculpe aí quem está me vendo, aqui é o colírio, né, para deixar aí as lentes de contato lubrificadas, para me enxergar direitinho. Então, gente, ponto fundamental. Você lembrou de alguém? Pensa nessa pessoa. Você não quer, ou talvez você não saiba como falar, mas dentro de você você não quer que essa pessoa ela despeje em você, ela descarregue em você todos os problemas que ela tem. Esse problema não pertence a você. Esse problema ou este complexo não é seu. E talvez você esteja absorvendo. Alan, então você está falando que eu não posso ajudar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que você não pode passar a ser dono do problema que não lhe pertence. Porque se você for fazer isso, seguindo as diretrizes da pesquisa, é como se você estivesse fumando 15 cigarros por dia. Imagina o efeito danoso que isso tem ocasionado em você. Alan, mas não sinto que ocasiona, não. Ah, não? E por que você não consegue progredir, então, nos estudos como deveria? Por que você não consegue ir em busca daquele sonho que você diz que desde o início do ano você faria? Porque talvez lhe falte energia. E pessoas tóxicas drenam
Pessoas tóxicas sugam a nossa energia. Então, você com você mesmo, deve fazer um exercício. Esse não pode colocar aqui, não, nos comentários, tá? Mas vai colocar nos comentários, só que já fez o exercício. Coloca em um papel quem são essas pessoas que hoje mais sugam a sua energia. Coloca no papel, coloca o nome dessas pessoas. Escreve o nome delas. E dizem como é que elas sugam a sua energia. Então, fulaninha de tal, aquela tia chata, ela suga a minha energia quando ela estabelece uma crítica sobre os meus estudos para concursos públicos. Já a outra tia, ela suga a minha energia quando eu imagino que ela vai fazer perguntas sobre o meu relacionamento conjugal. Anota isso. Já o tio tal drena minha energia quando ele pergunta sobre o tempo que eu estou fora do mercado de trabalho. Coloca isso. Já aquele primo, aquela prima suga a minha energia porque só reclama. O outro porque só fala dos problemas. Escreve isso. Escreve quem são essas pessoas. E por que você entende que elas são tóxicas. Ou, pelo menos, em que momento você entende que elas são tóxicas. E a partir daí, questione-se. Por que estou, você vai perguntar para si, na companhia destas pessoas? Pergunte para você que se aquelas pessoas elas te fazem tão mal, por que você continua na companhia delas? E eu não estou falando aqui para você chegar agora e dizer assim: você é tóxico, você é tóxica, sai de mim! Não é isso. Não é uma sessão de descarrego que eu estou lhe propondo. Eu estou lhe propondo que você saia, que você se afaste, mas como a gente diz no ditado popular, a francesa, sem precisar dizer que está saindo. Simplesmente, se você estava com aquela pessoa todos os dias, passe a estar 2 vezes na semana, 3 vezes, até reduzir para 2, para uma, e até que seja daqui a de 15 em 15 dias, depois de mês em mês, depois a cada 2 meses, depois a cada 3, depois a cada semestre, talvez depois a cada vez no ano. E aí você vai testar. Quando você afastar-se dessas pessoas, você vai começar a visualizar o retorno do que eu chamo de energia vital. E qual é a energia vital? Aquela vontade de vida. Sabe aquela vontade de mudar, aquela vontade de transformar a própria vida, aquela vontade de ir em busca dos sonhos, aquela vontade de correr atrás, porque sabe que é capaz. Talvez essa vontade esteja lhe faltando e eu não estou colocando aqui a culpa nas outras pessoas. Eu estou falando que a energia que essas pessoas sugam, elas não possibilitam que você vá adiante. Como construir um projeto grandioso de aprovação se você não tem energia? Se quando você senta para estudar, sempre você está cansado ou cansada. Se quando você acorda, você já está pensando em dormir. Se quando você acorda, você já pensa que não quer levantar, tem algo errado. E a gente precisa entender o que é, porque não adianta, e é isso que é importante, você entender que ferramenta é diferente de caixa de ferramenta. Como foi abordado lá no episódio 2 da nova série Histórias que Inspiram. Se você não assistiu, vai lá, foi ao lá nessa semana. Você precisa ver, existe uma diferença entre caixa de ferramentas e ferramentas. Tem gente que não tem nada. Tá? Aquelas pessoas que não sentam para estudar, não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, essas pessoas que estão tentando sozinha de forma aleatória, ela não tem nem a ferramenta nem a caixa de ferramentas. Você talvez já esteja no nível, no grau que você já tenha as ferramentas. Então você já tem um curso onde você tem acesso a grandes especialistas, você tem acesso a professores de qualidade, você tem acesso a um material didático organizado, você tem acesso a algo que é direcionado, você tem acesso a um treinador, a um coach que lhe direciona. Então você tem acesso, além especificamente do cenário porque são dois tipos de ferramentas. Ferramentas
relacionadas propriamente às disciplinas e ferramentas de planejamento e organização. Então, tem pessoas que imaginam quem está lá no estágio de número 2, porque o estágio 1 é aquela pessoa que não tem nada. O estágio 2 são aquelas pessoas que têm as aulas, mas elas têm uma Ferrari, mas elas não sabem usar. E por que elas não sabem usar? Porque elas não conseguem estabelecer a estratégia de utilização. Aí já é o nível 3. São aquelas pessoas que têm as aulas, ou seja, a linha fim. Agora tem o processo de organização e planejamento, mas essas pessoas não conseguem ir. Por quê? Porque essas pessoas elas têm as ferramentas, mas ela não tem a caixa de ferramentas adequada. Isso é uma linha trazida pelo Tim Havieker, que eu adoro essa analogia. E o que é esta caixa de ferramentas? É a sua mentalidade. Entenda, se você não tiver a mentalidade adequada, você não vai conseguir direcionar as ferramentas que você tem em mãos. E aí você vai procrastinar. E aí você vai criar justificativas, e essas justificativas muitas vezes são inconscientes, tá, gente? Por que você não estudou? Ah, hoje foi porque foi a virose. Amanhã foi porque foi um familiar doente. Depois foi porque choveu. Depois foi porque nevou. Depois foi porque estava muito calor. Mas são justificativas, claro que eu estou falando aqui de uma forma jocosa, mas para indicar que você vai criar justificativas para não fazer. Mas por que isso acontece? Porque o seu mindset, a sua programação mental, a sua caixa de ferramentas, ela não está alinhada com o seu objetivo. Então o podcast, ele existe para alinhar o nível 4, para você chegar no nível 4, para você chegar com a linha da mentalidade adequada. Mas isso não exclui você ter as ferramentas, sejam ferramentas relacionadas ao fim, que é o aprendizado em si, sejam ferramentas de planejamento e organização. Você precisa ter tudo isso para conseguir chegar lá. E uma frase marcante, se você não anotou nenhuma, precisa anotar essa. O ambiente que você convive vai modelar os seus resultados. Se você está em uma mesa onde você é a pessoa mais gabaritada, está no momento de você ir buscar novos voos. Não tem problema em você ser o mais gabaritado, mas talvez você não tenha ali nada a aprender. Então é fundamental que você esteja rodeado de pessoas, ou rodeada de pessoas que tenham capacidade igual ou superior à sua, para que você consiga efetivamente olhar para os resultados dessas pessoas e dizer assim, caramba, por que aquela pessoa é bem-sucedida profissionalmente? O que ela faz de diferente? Qual a dedicação que ela tem? Por que aquela pessoa ela é bem-sucedida financeiramente? Admire as pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, financeiramente, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de saúde e energia, do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista dos relacionamentos, são as 6 grandes áreas essenciais da vida. Então, admire essas pessoas e queira estar ao lado delas. Porque, com certeza, essas pessoas elas são tão bem resolvidas. Em determinado momento eu vou contar para vocês a história quando eu passei a estar em um ambiente assim, e lá atrás eu imaginava que seriam pessoas extremamente chatas, pessoas extremamente soberbas, mas muito pelo contrário, as pessoas que são realizadas, elas não querem mostrar o que elas têm. Elas simplesmente compartilham experiências. E quando você ouve a experiência de outras pessoas, como a gente fez no evento da segunda e da quarta dessa semana, onde eu levei pessoas aprovadas, levei pessoas que passaram por esses níveis que eu estou falando, essas pessoas elas tornam-se inspiração para as outras. E é exatamente sobre isso. Esteja em um ambiente de pessoas que prosperam, de pessoas que querem compartilhar experiências para você chegar lá, para você ir para o próximo nível. Elimine da sua vida, elimine da sua jornada pessoas que apenas puxam você para baixo, apenas puxam você lá para o fundo do poço. Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Certamente você pensou, você lembrou de pessoas que são sugadas também por pessoas tóxicas. Encaminha para essa pessoa. É claro que você vai explicar. Você não está encaminhando para ela para dizer que ela é tóxica. Muito pelo contrário. Para que talvez ela se livre das pessoas tóxicas que estão ao redor delas. Encaminha para as pessoas. Dizem do porquê que você está mandando para elas. Fala do carinho que você tem por elas. E que você só podia encaminhar para uma pessoa e você escolheu ela. Essa pessoa vai ver que você está falando a verdade, porque ela vai vir aqui. E ela vai chegar nesse trecho do episódio e vai ver que você só poderia encaminhar para uma pessoa. Essa pessoa vai se sentir extremamente lisonjeada. E você?
que quer atingir esses níveis, que quer ter as ferramentas, que quer dominar essa caixa de ferramentas, o processo de acompanhamento individual através do método AV4.4, através do AV Coach, que é meu projeto de coaching, de fato vai te levar para o próximo nível. Então, se você quer entender esse funcionamento, manda uma mensagem no meu WhatsApp 719-9381-1035, bem como ou né, no direct do meu Instagram, @prof.alanvinicius. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 247. Até lá, valeu, grande abraço.